Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like, comente para que o nosso conteúdo seja distribuído na plataforma do YouTube e inscreva-se. Sua inscrição conta muito, e se você está sempre aqui acompanhando e ainda não se inscreveu, ajuda a gente. Se você estiver na televisão, dá um toquinho para cima, para o lado, clica nesse link, nesse símbolo do Connect e inscreva-se. Você não vai sair do vídeo para se inscrever. Se você tiver um celular, mais fácil ainda. Você inscrito consegue ficar atento a todos os conteúdos que a gente sobe aqui no canal e a todas as novidades, beleza? Se você já é inscrito, já curtiu, já comentou, só ainda não conhece a nossa loja, entra no link na descrição desse vídeo e vai lá na loja Connect, você vai achar uma blusa que tem a ver com você, eu tenho certeza. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho sério que faz, Dr. Ricardo de Oliveira, médico endocrinologista e membro da CAUT. Doutor, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela Alexandre. Presença. Obrigado por estar mais uma vez aqui, é um prazer. Prazer Acho meu. que tem 2 anos, Dois anos, por aí. que a gente se viu. Fico muito feliz com o crescimento do canal. Me assustei assim com quanto que cresceu. Assustei positivamente, que eu não esperava nada diferente. Obrigado. E é um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho, né, de mim. Eu sou médico endocrinologista e faço parte da CAUT. O que é a CAUT? É a Comissão de Autorização de Uso Terapêutico da ABCD, Autoridade Brasileira do Controle de Doping. Então, toda vez que um atleta precisa usar algum medicamento prescrito pelo seu médico, esse medicamento faz parte da lista de substâncias proibidas, ele e sua equipe tem que pedir uma autorização, e essa autorização vai ser avaliada por uma junta. Dentro da junta de endocrinologia, temos eu e o Dr. Rogério Friedman, do sul do país, que avaliamos esses casos e julgamos procedente ou improcedente. Então, a CAUT é isso, ela avalia situações em que o atleta pode ou não usar algum medicamento que pertence a essa lista de substâncias proibidas. E vocês seguem a lista da WADA? Muito bacana, Alexandre. Então, a gente segue a lista da WADA, que é a Associação Mundial Antidopagem, e todo ano, em outubro, a WADA publica a lista que vai passar a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Então, a partir de 1º de janeiro de 2024, a gente começa a seguir a lista que foi publicada em outubro. Essa lista sofre poucas modificações, né? Sim. É uma coisa que entrou, é uma coisa que saiu, mas é importante o médico e o profissional de saúde que trabalha com atleta de alta performance, ele está atento a isso para que não incorra no risco do seu atleta testar positivo. E a gente vê que, por exemplo, no mundo da luta, frequentemente atletas, inclusive de renome, né, testam positivo. Então, muitas vezes, é falta de educação dentro desse tema. Sim. Doutor, me explica uma coisa, se for possível. A WADA, ela é a Organização Mundial de Controle Antidopagem. E as instituições, sejam as Olimpíadas, Comitê Olímpico Internacional, seja o UFC, seja a Confederação Brasileira de Futebol, elas passam pelas normas da WADA através de um intermediário, seja ele a USADA, seja ele uma outra empresa qualquer que faça esse tipo de controle, faça as testagens e tudo mais. E dependendo de qual seja essa empresa, a rigorosidade do teste varia. Correto? É correto afirmar isso? Alguns esportes, por exemplo, no mundo da luta, né? Isso, chega mais perto do microfone. O UFC, por exemplo. Então, ele tem ali, está dentro dos Estados Unidos, então ele vai ter a USADA como uma entidade maior. Sim. No Brasil, a gente vai ter a ABCD, a Autoridade Brasileira do Controle de Doping. No futebol, temos a FIFA e suas, digamos assim, autoridades locais, CBF, que responde também à ABCD. Então, dependendo do esporte ou do evento, os Jogos Olímpicos, ele tem uma organização própria de testagem. Então, cada esporte ou evento, sobretudo esses grandes, vão ter peculiaridades. No caso da luta, o UFC é uma instituição norte-americana que vai responder à USADA. Estão trocando agora? Estão trocando? Sim. Agora, grosseiramente, as substâncias são mais ou menos as mesmas, mas tem alguns detalhes de regras. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso varia de um estado para outro. Então, sendo um pouco mais rigoroso ou um pouco menos rigoroso. Não sei se você lembra de um lutador no UFC que entre um round e outro ele fez uma nebulização com Berotec e não podia. E aí ele falou, não, mas no Texas podia, mas ele estava lutando em Las Vegas, que era Nevada. Então, tem as diferenças estaduais também. Entendi. Mas esses casos, muitas vezes, são difíceis de analisar.
é importante o médico entender e fazer um relatório, e aí a comissão que avalia o caso vai analisar com os dados e vai fazer uma análise minuciosa. Então, por exemplo, se o UFC estiver no Brasil, a CAUT fizer uma avaliação de que um atleta, de fato, demanda um certo tipo de medicamento, tem ainda assim como você levar o seu laudo e a ousada dar sim ou não? Sim, porque ali ela é a entidade maior. Entendi. Mas o seu laudo já ajuda para que amanhã ou depois, por exemplo, esse atleta possa recorrer judicialmente? Sim, existem hoje advogados que atuam especificamente nessa área, mas é importante lembrar que muitos dos atletas não estão falando a verdade. Essa é uma realidade, tá? Ele usou um produto que não podia e muitas vezes ele vai querer uma análise retroativa para tentar limpar a ficha dele. É muito comum isso também. Tá. Testou positivo no doping e depois procura o médico para tentar ver uma solução. Então a gente vê, infelizmente, muitos desses casos. E lembrando que o grande problema do doping tem uma questão da saúde, mas é que ele fere a competitividade. Isso, é a regra. Se você usa uma substância que melhora a tua performance proibida e o teu oponente não usa, você está sendo desleal com ele. Sim. Então esse é o grande lance que eu vejo, que as entidades realmente têm que ser muito criteriosas para que a coisa seja justa. Sim. Já que não pode para ninguém. Vão existir situações muito peculiares que o médico vai analisar o caso e vai dizer se pode ou se não pode. A gente falava aqui em off sobre o caso de atletas diabéticos. Esse cara vai poder usar insulina? A insulina está na lista da UADA como substância proibida. Foi bom você falar isso, Alexandre. Então, o diabetes que dá mais no jovem é o diabetes tipo 1, que é o diabetes insulino dependente, era um termo antigo que se usava. Não existe nenhum outro tratamento possível que não insulina. É obrigatório. Então, esse paciente vai usar insulina? Vai usar insulina. Basta que o médico dele peça uma autorização, que é a AUT, e a comissão que avalia a AUT, a CAUT, C-A-U-T, vai analisar o caso. A gente pega, volta e meia, futebol é muito comum não, mas é comum, e a gente vai avaliar e a gente vai autorizar. O objetivo da comissão não é atrapalhar o atleta, não. Pelo contrário. É permitir que ele use uma coisa proibida se não houver outra substância alternativa, como é o caso da insulina, para quem tem diabetes tipo 1, mas impedir que atletas usem substâncias que dão vantagem para ele. Então, tem esses dois lados da moeda. Então, vamos lá. Se eu sou um atleta lutador de jiu-jitsu, faço uso de insulina e sei que posso me sagrar campeão do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, faixa preta. Eu falo ter condição de me tornar campeão porque hoje a USADA só testa os campeões no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. E seja dito que fator é custo. A testagem é muito cara. Então não vai testar tudo, vai testar quem vai estar no pódio, por exemplo. Sim, exatamente. Se eu faço uso de uma substância que consta na lista da UADA, é importante eu procurar a CAUT para me dar um laudo dizendo que sim, que aprova, para que eu apresente isso à USADA? É o melhor caminho? Sim, o melhor caminho é até que você faça isso previamente, né? Antes de testar positivo, por exemplo. Sim. Existe também a possibilidade, caso o seu médico não fez, porque às vezes o médico não sabe. Ele não é... especialista em dopagem. Exato, não é feita a questão esportiva. Ele é especialista, né, na área médica, mas não no esporte. Então, às vezes, ele não se toca. Por exemplo, arco e flecha, o paciente não pode tomar um determinado tipo de remédio de pressão, que diminui o tremor. Então, às vezes, o cara lá, o cardiologista, não se toca nisso. Então, ainda assim, se o uso for lícito, ele ainda pode pedir uma coisa retroativa e a comissão vai avaliar. E se for uma coisa adequada, vai autorizar. Mas é sempre importante, né? O paciente conversar com o médico. Doutor, eu sou profissional, eu faço antidoping. Esse remédio que o senhor está me dando, ele é ok? Ele é permitido? Por quê? A outra máxima do doping é a seguinte. O atleta, e unicamente o atleta, ele é responsável por toda e qualquer substância encontrada no seu corpo. Ah, mas o meu médico... Ah, mas minha mãe, meu pai... Não, o atleta é o responsável. Então, ele precisa saber disso desde muito cedo, porque isso não vai ser atenuante, tá? Ah, mas o médico me passou... Não importa. Não importa. É o atleta que tem que primar
por estar dentro das regras, entende? Então, é importante, talvez, ele ter um médico do esporte ou conversar com o médico. Caso ele não seja o especialista, ele consulta alguém que trabalha mais com essa área. Nos grandes clubes, né, ou atletas mais renomados, tem um staff maior que normalmente tem um cuidado a mais com isso. Você sabe me dizer onde começou essa questão de dopagem para o esporte, doutor? Porque o que eu mais lembro, quando eu era mais novo, via os filmes de Hollywood, rock e tudo mais, e a nossa propaganda ocidental sempre demonizou muito a Rússia, com a vontade deles de ter um super soldado, um super humano e tudo mais, só que a gente também nunca foi muito diferente disso. É que os russos escancaravam. Mas você sabe me dizer onde Você já viu Rock 4? Rock 4, exatamente. Ivan Drago era a cara, enquanto o Rock fazia um treinamento rústico, assim, o Ivan Drago aparecia injetando. Você falou da Rússia, né? Então, o desenvolvimento dos esteroides, isso teve um crescimento e desenvolvimento muito grande na Guerra Fria. Na Guerra Fria. Onde, sobretudo, a Alemanha Oriental, os países da Cortina de Ferro e da própria União Soviética foram desenvolvendo substâncias cada vez mais, buscando força, potência, inicialmente num contexto de guerra e depois por toda a propaganda, né, comunista. Ali tinha uma polarização muito grande. Estados Unidos, e o esporte era uma vitrine disso. Era uma vitrine. Então, exato. Você ganhar uma medalha de ouro no atletismo... Mostrava a pujança da nação. Exato, pujança, sucesso, crescimento, sinal de prosperidade. Então, a Europa Oriental e os países ali da Cortina de Ferro tiveram uma importância muito grande no desenvolvimento dessas drogas. Ao passo que você vê naqueles Jogos Olímpicos daquela época a supremacia daqueles países até pequenos às vezes. Romênia. Né? E isso levou, né, uma preocupação e uma resposta no sentido de esses atletas talvez não estejam puros, né? Como muitas atletas do sexo feminino que tinham um desempenho muito acima da média de mulheres ali do sexo feminino. Então, a gente teve um crescimento muito grande das pesquisas e testes a partir da década de 80. A gente lembra ainda dos Jogos Olímpicos de 84, 88, Ben Johnson, 88. Putz. E também os testes sempre foram muito caros, né? Então, mesmo pensando em Jogos Olímpicos, isso acaba sendo um fator limitante. Com o tempo, esses testes foram se tornando mais baratos, ainda são muito caros, mas isso permitiu que a testagem pudesse ser feita numa escala maior. Os dopes estão sempre à frente dos testes? Com certeza. É igual, vamos fazer uma analogia aqui com os vírus de computador e o sistema antivírus. Quem é que chega antes? Chega antes o vírus. Chega antes o vírus. E depois Então, é por isso que essa lista da WADA ela é muito viva. Ela tem que ser atualizada todo ano, porque muitas vezes substâncias até que ainda nem estão disponíveis na prateleira da farmácia, mas laboratórios pequenos espalhados pelo mundo, eles mudam uma molécula, eles mudam a posição de um carbono e tornando uma substância, por exemplo, anabólica, um pouco diferente, mas mantendo essa característica anabólica. Não rastreável. Não rastreável. Então, é importante que essas listas sejam atualizadas e os testes também. Mas, com certeza, o doping está sempre à frente do antidoping. E a questão do doping, na minha concepção, ela não é moral. E, às vezes, ela é moral. E, às vezes, isso se confunde. Mas ela só é moral quando você bem disse, como você bem disse aqui, quando a regra diz que você não pode. Porque basta um seguir a regra e 10 não seguirem para que haja ali um dilema moral, uma injustiça. Exato. Se tratando da questão de saúde, eu sou mais daquele de que cada um cuida da sua. Por exemplo, fisiculturismo. No fisiculturismo, o doping é liberado. E aí todo mundo ali usa, eu não posso dizer que o cara não deve usar. Porém, a gente também tem que entender que todo mês morre um fisiculturista. Como é que a gente pode trazer à luz do conhecimento para as pessoas que não são fisiculturistas o perigo real de usar um esteroide se inspirando no que esses caras profissionais fazem? Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse canal. A gente tem tanta gente ouvindo. Então, hoje, a gente tem um problema de saúde pública. O uso de hormônios, esteroides, para fins estéticos e ou de performance são um grande problema de saúde pública. Não só no Brasil, nos Estados Unidos e muitos dos países. Semanalmente ou diariamente, todos os médicos endocrinologistas ou cardiologistas se deparam com pacientes com alguma complicação oriunda do uso do esteroide. Caramba!
Eu acho que talvez o público leigo não tenha muito essa percepção, até porque o que aparece na mídia muitas vezes são corpos sarados, fortes. Bonito. Normalmente são pessoas de exposição na mídia, o que leva a uma falsa percepção de que Tá tudo certo. Isso é normal. Isso... mas ele está fazendo com orientação médica. Isso é uma falácia. O uso de qualquer hormônio sem indicação incorre num risco. E cada vez mais nós vemos complicações. Você mencionou do fisiculturismo. A incidência de morte súbita, de morte cardíaca, morte prematura nesses atletas, ela é muito alta. A gente recebe isso. Todo mês tem um caso emblemático. Isso é aquilo que sai na mídia, mas muito mais, né? Quem já não sabe de alguém que passou mal na academia e tudo mais, normalmente com aqueles corpos musculosos. Então, assim, é muito importante destacar isso. O uso de hormônios, esteroides, sobretudo, sem indicação, ele inclui em riscos no sistema cardiovascular, porque o esteroide aumenta o colesterol ruim, ele diminui o colesterol bom, ele aumenta a pressão arterial. E tem um outro ponto aqui que, se você quiser abordar também, que é o chamado roid rage, a raiva do esteroide. Roid de esteroide e rage de raiva. Cada vez mais a gente vem se deparando com situações policiais, inclusive, de violência, de agressão, casos de feminicídio, que volta e meia a gente se depara, né? O cara joga a namorada da varanda. Sim. Então, assim, são situações que avançam, inclusive, na esfera penal. Sim. Esse tipo de efeito colateral, às vezes, não aparece tanto num exame de sangue, mas você vê, muitas vezes, o nível de agressividade de um indivíduo. Não é? Então, e esse é o efeito colateral na saúde mental. Sim. Ele também é muito importante. Lembrando que o esteroide, como droga, em geral, o paciente não vai se sentir mal, ele vai se sentir bem. E isso leva a um ciclo vicioso. Ele usa uma substância, se sente bem, ele para de usar, ele se sente mal, ele volta a usar essa substância e se sente bem. É o efeito de adição, né, de dependência de uma droga, como existe, como várias outras. Então, isso é um problema hoje real. Tanto que há cerca de 9 meses, o Conselho Federal de Medicina emitiu um posicionamento vedando ao médico a prescrição de esteroides e hormônios sem que haja indicação. Parece óbvio, né? Ele proibiu aquilo que não era permitido. Mas isso é uma pauta bastante relevante e atual, motivo que eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Por exemplo, no mundo da luta, a gente sabe que é muito comum o uso de substância, o uso de esteroide. Um usa porque o outro usa, sobretudo na performance mais baixa, né? Que não tem ali teste antidoping. Então, é muito importante a gente lançar esse alerta, sabe? Sim. Você falou dessa parte do sistema nervoso. Já se tem conhecimento aqui, fora, no mundo dos leigos, que algumas substâncias causam isso mais do que as outras. Eu queria entender com você se são todos os esteroides, porque falam muito da trembolona. Se você tomar trembolona, você vai ficar maluco. Dizem que te tira do eixo, enlouquece de fato. Mas é só a trembolona ou a própria testosterona já te... Então, a testosterona foi a primeira, né? E muitas outras foram desenvolvidas, como eu mencionei, através de mudanças ali daquela substância. Você tira um carbono, bota um radical metila, você bota um radical hidróxido e assim por diante. Então, não é tudo igual, né? Então, tem substâncias como, por exemplo, a trembolona, que é de uso veterinário. Que loucura! Ela atua muito no sistema de dopamina, sistema de recompensa, e aumentando muito a agressividade. Então, imagina, na época romana, um gladiador. Talvez aquilo fizesse sentido para ele enfrentar um leão. Sim. E muitos usam essas substâncias para aumentar a agressividade na própria luta. Sim. É lógico que não tem dose segura. O risco de crise hipertensiva ou de disfunção renal com a trembolona é sabido. A gente tem diversos relatos de casos. Naturalmente, é difícil fazer um estudo controlado porque é uma substância que nem aprovada é para seres humanos. Sim. Então, o que a gente tem são relatos de casos esporádicos. Fulano teve um AVC, fulano teve uma crise hipertensiva, o outro foi parar na hemodiálise pelo uso de trembolona. Então, cara, hemodiálise? Sim, paralisou o rim do indivíduo, os rins, no caso. Então, essas coisas acontecem. E é mais frequente do que o público leigo imagina. É. Então,
um espaço aqui como esse, que a gente possa fazer uma educação dos indivíduos, né? Eu, particularmente, você mencionou a situação do fisiculturismo. Como eu não prescrevo hormônio para quem não tem indicação, eu opto em não trabalhar com fisiculturista. Então, se alguém me telefonar, eu sou fisiculturista, desculpa, eu não trabalho com esse tipo de esporte, porque também tem as peculiaridades, né? Sim. Você trabalha com luta, você trabalha com futebol, você trabalha com corrida, com fisiculturismo, que é comum, é meio que o normal do atleta fazer uso de hormônio, que eles chamam de hormonizar. Eu não trabalho com isso, então você deixa bem clara a sua linha. Por que eu não trabalho com isso? Porque eu fiz medicina para cuidar de doença, para promover saúde. Se é uma coisa que te faz mais forte, mas tira a tua saúde, eu optei em não trabalhar com isso. Sensacional. Você bem trouxe aqui a questão do Conselho de Medicina ter proibido há 9 meses o uso dos hormônios para fins estéticos. Só que eu queria entender como isso funciona, porque o que eu mais vejo é médico no Instagram oferecendo chip da beleza para a mulher, falando, porra, se sua testosterona está baixa, vem aqui que eu vou resolver seu problema. É o que eu mais vejo. Como que isso funciona? E é uma coisa tão comum que te dá uma sensação de normalidade. Não, se o camarada faz uma propaganda em rede social... Sendo ele médico, deve ser normal. Deve ser permitido. Exato. Pois é, não é. Então, assim, a gente está engatinhando nesse sentido. Foi importante essa normatização pelo Conselho Federal de Medicina. Mas é lógico, o próprio Conselho não tem nem a capacidade de fiscalizar. Mas a sensação que dá é de impunidade mesmo. Por isso Sim. que a pessoa faz. Então, enquanto isso não houver punições ali severas, de cassação, de diploma, isso continua a acontecer. No caso do chip da beleza, que é um implante hormonal, normalmente de gestrinona, que é uma substância anabolizante que muitas mulheres recorrem para ganho de massa, ganho de libido, ele não é aprovado, né, pela Anvisa, o implante não é aprovado pela Anvisa. Não existe pela Anvisa a aprovação? Não existe. Isso era um produto antigo que existia para tratar a endometriose, que a própria indústria daquele produto retirou do mercado por conta de riscos. Então, a substância foi aprovada lá atrás, na década de 80, e hoje não tem ela comercialmente disponível. E é por isso que as próprias farmácias de manipulação encontram essa brecha de essa substância já foi aprovada, mas não tem nenhum implante aprovado. Em relação ao chip da beleza... Deixa eu só fazer a pergunta, doutor. As pessoas estão implantando o chip de um produto descartado. É isso, é um produto... por exemplo, a gestrinona, especificamente, ela era comercializada em cápsulas no Brasil pela Sanofi Aventis naquela época. Em algum momento, a Sanofi Aventis falou, eu não vou mais produzir esse remédio. Tem riscos? Sim, normalmente quando a indústria tira um produto, é medo de processo judicial e tudo mais. Então é esse produto que a própria indústria, se fosse tão bom, talvez a indústria estivesse vendendo até hoje. Pô, óbvio. Mas como tem uma série de efeitos colaterais, a gente tem visto. Vou começar pelos mais leves, né? Alteração da voz, engrossamento da voz, aumento do clitóris, acne. Parece besteira acne, mas às vezes é uma acne severa. Acne grossa que vai para as costas. Isso, que incomoda a mulher, não é? E aí a gente vai avançando. Aumento de agressividade, não é? Mais predisposição a desenvolver comportamento sexual de risco, porque esses negócios aumentam muito a questão da libido, de fato, né? E a agressividade, aumento da incidência de transtorno de ansiedade, inclusive de transtornos depressivos. E o uso de esteroide também está relacionado, isso é pouco falado, a quadro psicótico. Então, tirar a própria vida, essas coisas? Psicótico, a pessoa ver coisas, ter delírio, paranoia de perseguição, como se fosse um sintoma de esquizofrenia. Uau! Então, assim, veja aqui a quantidade de coisas que a gente está falando. Não é? Então, e uma coisa muito importante, não é porque foi prescrito por um médico que isso está acima de qualquer... Não é, infelizmente não é. Em qualquer área, né? Na área da política, na área da educação, mas ele estudou isso. Não, infelizmente não. E essa questão do implante hoje tem um apelo comercial muito grande. Né? Então, grande. Você imagina aqui o quanto que isso não gira o mercado financeiro. Então, é muito importante a gente falar o que é aprovado. Vamos fazer uma analogia aqui. Na época das vacinas,
não tinha que passar por estudos para ser aprovada pela Anvisa, só depois chegar lá no consumidor, não é? Sim. O remédio é a mesma coisa. Então, eu preciso que para botar um remédio em circulação, primeiro ele tem que passar pelos testes de segurança e depois de eficácia e assim por diante. Testes em animais, depois em humanos e assim por diante. Então, hoje a gente vive uma situação muito complexa. Não é só Brasil. Você sabe que nos Estados Unidos isso é uma realidade. Recentemente, um colega estava no México, vende esteroide em farmácia, sem receita. Fiquei assustado com aquilo ali. Isso tem um preço, tá? E normalmente o preço é pago com a saúde, né? Então, é muito importante discutir, conversa, explica para o seu médico. Se você está assistindo, existem canais sérios. Canais sérios. Você quer saber de hormônio? Pode falar o nome dos canais. Pesquisa a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ISBEM. É uma sociedade formada por pessoas que estudam esse assunto, que não tem qualquer viés ali de... não tem, vai ser ciência, né? Você quer saber sobre isso na área de cardiologia? Sociedade Brasileira de Cardiologia. Já é mais para o público feminino? Federação Brasileira do Estudo de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO. Todas essas sociedades se posicionaram contra o uso abusivo, o uso sem indicação, o uso de hormônios para fins estéticos e de performance. Será que todas essas sociedades estão erradas? Será que aquele seu médico ele é o único que tem razão? Ou ele é detentor de um conhecimento que só ele tem? Ou porque ele diz, não, mas eu faço do jeito que não dá problema? Eu posso dizer isso para você? Não. Pode fumar à vontade, que eu te garanto que você não vai ter problema de respiratório? Essa era a minha próxima pergunta. Porque você falou, e eu já ouvi vários médicos falando, não existe... Dose segura. Dose segura para hormônios, esteroides, anabolizantes. Eu falei, caraca, não existe dose segura? Não existe. A gente tem um colega, né, que se tornou amigo, ele fez 2 ciclos de esteroide anabolizante com 26 anos e descobriu um câncer de fígado meses depois. Putz! Operou. Ele é um lutador de jiu-jitsu, é um cara muito bom, excelente aula. E ele fala, se eu soubesse, eu... Não teria feito. Eu não imaginava. No caso dele, eu acho que não foi médico, foi o amigo, aquela coisa toda. Aí você vai dizer, mas esse cara ele devia ter uma predisposição genética. Você sabe se Lógico, provavelmente ele tinha. E como é que você sabe quem é que tem a predisposição genética para ter ou deixar de ter? Não sabe. Então é roleta russa. Você está entendendo? Sim. Então, lógico, muita gente ganha dinheiro com isso. Tá? E o que o paciente tem que ter, faz uma análise crítica. Pesquisa sobre o seu médico. Você tem condição. Você sabia que você vai num médico, por exemplo, cardiologista, você tem como pesquisar se ele é cardiologista. Sim. Você entra no site do Conselho Federal de Medicina, bota o CRM do médico e o estado que ele faz parte vai aparecer. E aí, às vezes, você se depara, caramba, esse médico não tem especialização. Embora na porta do consultório dele, super luxuoso, tem uma placa cardiologista, endocrinologista. Então, pesquisa sobre o seu médico. Hoje, as redes sociais falam muito sobre a pessoa. Eu, por exemplo, hoje, praticamente não recebo paciente que vem para mim para querer usar esteroide. Não recebo, porque ele olha o perfil do médico. Caramba, esse médico é do antidoping. Esse médico é da diretoria da sociedade de especialidade. Não, eu acho que esse cara... Não, ele vai procurar... O paciente normalmente vai procurando o médico que ele pensa que é o melhor para aquilo que ele quer. Sim. Então, pesquisa a rede social do seu médico, vê a forma como ele trata as questões de saúde, se ele trata de uma forma, como se diz, espalhafatosa. Será que é assim que o médico deve proceder? Ou se ele trata de forma séria as questões científicas? Então, isso é um apelo que eu faço. Veja sobre o seu médico. Será que ele é a pessoa que você pensa que ele é? Veja o que ele fala, veja o que ele escreve. Muitas vezes isso te dá uma impressão muito real do que aquela pessoa pensa, né? Sim. E lembrando que tem um ditado na medicina, que é um ditado muito antigo, talvez um dos mais antigos. Qual é? Em grego é primum non nocere. Primeiro, não fazer mal. Então, a primeira preocupação do médico é não fazer mal. Por isso que a gente brincava em plantão, não sabe o que fazer, não faz nada. Perfeito. Porque é mais importante você não fazer mal do que você fazer uma coisa que sabidamente você
sabe que pode trazer algum transtorno, alguma complicação, para o outro, né? Sim. Você quer se jogar, quer fazer uma coisa mal contra si próprio, é uma coisa, mas para o outro... É verdade. Você quer ter a possibilidade de cotar passagens aéreas e hotéis com melhores preços usando o endereço de IP de fora do seu país? Você quer navegar pela internet com seus dados totalmente criptografados, além de proteger seu computador de arquivos maliciosos e vírus? Você quer ter acesso a eventos esportivos não transmitidos no país, além de ter acesso a catálogos de streamings de fora do país? E se eu te disser que a NordVPN disponibilizou tudo isso para toda a audiência do ConnectCast por apenas R$ 7,62 por mês, ainda com 4 meses extras. É isso. A NordVPN vai disponibilizar para você por apenas R$ 7,62. Proteção contra ataques cibernéticos, criptografia dos seus dados, proteção anti-rastreamento, além do acesso a conteúdos que podem estar bloqueados no seu país. Assine a NordVPN através do link na descrição desse vídeo. Após isso, você paga uma quantia de apenas R$ 7,62 por mês. E se dentro dos primeiros 30 dias você não gostar do serviço, você pode cancelar e ter todo o seu dinheiro de volta. Beleza? Abraço. Me tira uma dúvida, você falou do câncer e o uso do esteroide. Só que esteroide, a gente tem que deixar claro aqui que não necessariamente é testosterona, pode ser um derivado de DHT, Outros derivados. Outros derivados, exatamente. A maioria deles com efeitos menos andrógenos que acabam intoxicando mais, como, por exemplo, oxandrolona. Sim, aí vão ter peculiaridades ali. Isso. Um é mais androgênico e menos anabólico. Isso. A nandrolona, que é a DECA, é mais anabólico, menos androgênico. A oxandrolona ela é menos androgênico, por isso é buscado mais pelo público feminino. Porque dá menos acne, pelo. Então, existem algumas características sobre 2 pilares, né? O pilar do anabolismo e o pilar da androgenicidade. Então, cada um vai ter uma característica mais ou menos. E aí, o que se discute muito é a testosterona, que digamos assim, como se fosse a droga primária, ela está associada à possibilidade de câncer ou não? Vamos lá. Pergunta importante, pergunta que não é tão simples de responder. Sim. Então, a terapia de reposição de testosterona, ela é uma terapia válida, lícita, para homens que têm níveis baixos de testosterona. Nós chamamos isso de hipogonadismo. Certo. Né? Então, o indivíduo, por algum motivo, teve um problema testicular, ou um problema na hipófise, ou até mesmo com envelhecimento, de modo parecido com o que acontece na menopausa, mas no homem é um declínio mais lento, o homem pode ter níveis baixos e sintomas de queda de libido, de perda de massa muscular, de alteração cognitiva, sintomas depressivos. É para esse público, com níveis baixos de testosterona, que o produto foi desenvolvido. E o médico endocrinologista trata isso todos os dias no consultório, homens que têm problema de testosterona baixa. Então, para esses indivíduos, o tratamento vai ser lícito. Logicamente, caso ele não tenha nenhuma contraindicação. Isso é um outro ponto, né? A terapia de reposição de testosterona está indicada para indivíduos que têm níveis baixos e que não têm contraindicações. Por exemplo, história pregressa pessoal de câncer de próstata ou câncer de mama. Câncer de mama é muito mais comum em mulheres, mas existem casos de câncer de mama em homem também. Sim. Então, aí ele teria uma contraindicação. Então, quando o indivíduo não tem uma contraindicação, a princípio, o uso da testosterona em quem tem níveis baixos vai levar a níveis normais e isso, a priori, não aumenta o risco de câncer. Tivemos um estudo recente, publicado no Congresso Americano em junho do ano passado, estudo Traverse, que o uso de testosterona em homens de alto risco cardiovascular, diabetes, hipertensão, que tinham níveis baixos, o uso por 2 a 3 anos não aumentou o risco cardiovascular e também não aumentou o risco de câncer. Mas veja bem, indivíduos que tinham níveis baixos, que ao fazer a reposição, foram para níveis normais. Fisiológicos. Não é isso que acontece com o camarada lá que quer buscar a performance e o ganho estético. Ele usa dose, às vezes, 20 a 30 vezes maiores do que a dose da reposição fisiológica. Então, se a gente falar o nome comercial, por exemplo, Durateston ou Deposteron, a dose fisiológica da reposição é uma ampola a cada 2 semanas ou a cada 3 semanas. Ou seja, num mês ele vai tomar uma ampola. No indivíduo, às vezes, num ciclo do uso de anabolizante, ele usa 2 ampolas por semana, muitas vezes, que vai dar ali 8 a 10 ampolas no mês e a dose seria uma. Então, é uma dose muito maior. Então,
Então, às vezes, se mistura as coisas dentro do mesmo saco, e não é. Uma coisa é você usar uma dose de reposição num indivíduo que tem níveis baixos, outra coisa é você usar uma dose cavalar, 10 a 20 vezes maior, muitas vezes associando esteroides diferentes, porque um pega mais aqui, outro pega mais ali, num indivíduo que já não tinha nível baixo. Então, eu lembro de uma vez eu peguei um táxi, conversei, o camarada era muito forte, completamente careca, muito forte. E a gente começou a conversar, teve uma troca boa, e eu brinquei com ele, cuidado aí com isso aí. E ele dizia, doutor, o meu nível normal de testosterona é 2.000. Porra! Se baixar de 2.000, eu me sinto mal, me sinto fraco. Por quê? Mas pode acontecer isso, né? Porque ele já está num processo de dependência. Então, sim. Pegando assim, o nível normal varia entre 300 e 800. Ele falou, se baixa de 2.000, 3.000, eu me sinto fraco. O cara acostumou com a libido de 2.000 nanogramas, o cara acostumou com a força, com a disposição. Meu Deus. Então, esse é um indivíduo que já tem um nível de dependência muito grande. Se o cara for para 800, ele morre. Ele vai ter muito sintoma. Vai. E ele faz o quê? Aí ele volta a tomar. Aí isso ameniza os sintomas. Então, são casos difíceis. Pode corrigir um cara desse? Pode e deve, mas são casos difíceis que envolvem uma avaliação multidisciplinar. O cara tem que ter um psicólogo, no mundo ideal, né? Sim. Às vezes com um psiquiatra, porque ele vai usar algum medicamento para inibir a questão da dependência. E às vezes esse camarada, você não pode tirar a testosterona no pau. Você vai dar uma dose menor, uma dose fisiológica. Desmame. E vai usar remédio para estimular ali a produção testicular. Muitas vezes o testículo já está bem atrofiado ali, tamanho de um amendoim. Cara, porque quando você usa... Tem casos que sim. Porra! Porque quando você usa, de fato, uma dose muito alta, o seu corpo segura a onda. Ele está recebendo o hormônio, o próprio testículo atrofia. Então, assim, a gente vê alguns desses casos são irreversíveis e o indivíduo vai requerer, de fato, terapia de reposição de testosterona lifelong, é para a vida toda. Caramba! Porque, sobretudo, aquele indivíduo que usou desde muito jovem, sim, muitas substâncias junto, por um tempo muito prolongado, e já passou ali dos 40, esse indivíduo muitas vezes evolui no quadro de hipogonadismo, que sim, é a deficiência permanente da produção. Então, assim, a gente vê muito esses casos no consultório. Super interessante. Então, não existe almoço grátis. Se você vai no médico e ele disser, não, mas isso aqui não tem problema. Todo remédio é uma droga. Todo remédio é uma droga. Por isso que existe uma coisa chamada bula, cheio de efeitos colaterais. Então, não existe remédio sem efeito colateral. Então, imagina você usar um hormônio que atua em vários pontos do teu organismo, desde do pelo, do folículo piloso, da glândula sebácea, até o sistema nervoso, o sistema cardiovascular. Imagina você fazer isso sem ter indicação. O risco que isso não pode acontecer. Sim. Eu vi uma ex-fisiculturista falando, achei muito legal, esqueci o nome dela, no podcast, falando, porra, a galera negligencia o que para ela é o maior dos riscos, porque ela viveu isso de perto, viu gente morrer, que era o risco cardiovascular. E aí tem um médico no mesmo podcast falando que as pessoas não entendem que não é só a questão do colesterol, a anatomia do coração também muda ao longo dos anos para quem usa hormônios. Pode falar sobre isso, doutor? Lembra que o coração é um músculo. Perto do microfone. Lembra que o coração é um músculo, né? A gente chama de miocárdio, né? O músculo cardíaco. Ele também pode, não é só o músculo do braço, bíceps que cresce, o músculo do coração também pode sofrer um processo de hipertrofia. E volta e meia um colega me encaminha paciente, né? Olha, já com o coração hipertrofiado. Eu tive um paciente, durante minha passagem nos Emirados, eu me assustei com a quantidade de substâncias que ele usava. E por quanto tempo até? Falei, caramba, como é que esse cara tá vivo? E ele foi fazer um ecocardiograma, tinha uma hipertrofia tão grande, como se ele tivesse hipertensão grave há muitos e muitos anos. Não era. Era a ação do esteroide no próprio músculo cardíaco. Cresceu já era? E aí ele teve que... Enfim, esse cara, por exemplo, não conseguiu interromper porque ele já tinha uma adição, ele já tinha uma dependência muito forte. Então, é um paciente que está em risco desses eventos que volta e meia, infelizmente, a gente vê. Né, de morte prematura de um fisiculturista. Enfim, às vezes você vê pela própria foto do camarada, pô, esse cara não é fisiculturista, mas estava usando, aí morreu de infarto com 38 anos. Então, assim,
é um problema real. Tá? Eu tive um conhecido que morreu. Não é conversa fiada. Não, Esse médico não... Eu queria contar um detalhe interessante. Ano passado eu fui convidado para dar uma aula na Semana do Fígado. Convite do meu amigo, João Marcelo Araújo. E o título da minha aula era Riscos Hepáticos dos Esteroides Anabolizantes. E eu estava ali, eu comecei minha apresentação, uma plateia de 300 a 400 pessoas, médicas, em sua grande maioria médico de fígado, hepatologista. Ao começar minha aula, eu pedi assim, eu queria pedir para levantar a mão, qual de vocês já teve pelo menos um evento colateral grave do fígado relacionado ao uso de esteroide? Toda a sala levantou a mão. Aí, naquele momento, eu pedi que o fotógrafo oficial do evento registrasse aquele momento. Porque, às vezes, a gente fala, esse médico está aumentando, isso não é assim. Estou tomando há um tempão, olha meus exames. Eu já tive caso que o camarada policial quase foi para um transplante. Caramba. Se tornou meu amigo também, não vou falar nome aqui, mas quase foi para um transplante de fígado. Tivemos um caso de câncer de fígado num cara de 26 anos, sem contar os casos de hepatite mais leve, que volta e meia pinga no consultório. Então, assim, é real, não é... Não tenho nenhum ganho em inventar uma fake news. Pelo contrário, meu papel aqui é chamar a atenção das pessoas, que elas saibam que existem riscos, né? Então, é o máximo que eu posso fazer. Caramba! Qual é o tipo de hormônio que mais causa câncer no fígado? É difícil a gente dizer isso porque a gente não tem estudos controlados, porque seria ilegal. Sim. Mas a gente pode dizer que aqueles que mais agridem o fígado são os chamados agentes andrógenos com 17 alfa-alquilado, como, por exemplo, a oxandrolona e o estanozolol. Aquele meu amigo, paciente, que fez uso de 2 ciclos e teve um câncer de fígado, ele usou o estanozolol. Caramba. De procedência do Paraguai, não sabia exatamente... Enfim, tem essas questões também, né? Sim. Então, esses agentes que eu mencionei agora são tomados pela boca, por via oral. Sim. Isso cria, muitas vezes, a impressão do paciente, esse é seguro, é comprimido. É o contrário, porque é o que é tomado pela via oral que vai sofrer o efeito de primeira passagem e passar pelo fígado. Uau. Diferente, talvez, da injeção, que já vai direto para o sangue. Então, pensando no risco hepático, o risco ao fígado, o comprimido é pior do que, de fato, as injeções. Então, não tenho estudos detalhados, mas esses que são tomados por via oral, a princípio, são piores. Caramba! É interessante tudo isso que eu estou ouvindo aqui, porque me remete a algumas conversas que eu já vi, debates. Já vi debates entre médicos pró-hormônio e o médico que era totalmente contra o uso de hormônios. Eu acho que nem deveria existir isso, porque não existe contra-hormônio, existe médico sério como você que vai indicar hormônio para quem precisa de fato. Só que eu vi o cara falar o seguinte, vocês estão negligenciando o perigo da oxandrolona, que para esse médico era uma das drogas mais perigosas que ele conhecia e que todo mundo tomava feito jujuba. Porque a menina toma, de que é seguro. A mulher toma 5 mg diário, o outro toma. Às vezes até profissionais não médicos. Eu já tive situações de profissionais de nutrição, por exemplo, que prescreveram ali. É um remédio, é um hormônio. É um hormônio. Embora me incomode muito mais quando vem do médico. Talvez eu, por ser médico... Mas o nutricionista indicou a oxandrolona? Não, lógico. Ali é o exercício legal da profissão. Sim. Aí já tem outras questões de erros ali. Então, mas a farmácia não vê que é um nutricionista e ainda assim manipula? Pois é. Essa situação, não sei exatamente como é que funcionou. Tá. Isso quando não pede para um outro médico carimbar. Então... Por exemplo, eu tenho muito cuidado ao carimbar algo que me pedem, porque é o meu nome que está ali, né? Se eu vou carimbar, eu tenho que saber o que eu estou carimbando. É igual assinar. Você vai assinar um documento em branco? Tá doido. É complicado, né? É complicado. E eu queria chamar a atenção também de um ponto, Alexandre, que hoje é muito comum me procurar no consultório homem com queda de libido. Normalmente a esposa leva o camarada lá no consultório. Põe essa porra para funcionar. Por acaso, não raramente é médico, esposa de médico. E a gente tem alguns casos também que a questão da queda de libido surgiu depois do uso do esteroide. Lembrando que ele parou o ciclo e... Ele parou e às vezes não recupera ou demora para recuperar. Isso gera um sofrimento grande. O eixo pode não pode. Ser recuperado nunca mais? 10 a 20% de pessoas que já fizeram uso de testosterona nunca mais recuperam a sua espermatogênese. Uau. Então isso pode acontecer. Muito grande o número, hein? 10 a 20% de uma quantidade enorme de pessoas, né? Então,
Então, às vezes... E aí o cara vem buscando usar um tratamento que foi causado, na verdade, pelo hormônio indevido. Estou com um caso real agora. Inclusive, a gente já normalizou, usou substâncias para normalizar o eixo e ele continua com a queixa. Queixa que, segundo ele não tinha antes do tratamento que ele fez com o médico lá da... Enfim. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou pegar 2 pontos que você trouxe aqui à mesa. O primeiro foi o caso daquele seu paciente que disse: olha, minha texto é 2.000. Se ela for a 1.000, eu enlouqueço. Esse cara, se você recuperar o eixo dele, provavelmente ele vai estar impotente, porque ele acostumou uma condição fisiológica de uma libido de, Capitão América. O cara tem 2.000 de texto ao longo da vida. 800 para ele, a gente está falando de menos da metade do que ele está acostumado. Faz sentido? Faz sentido. E esses casos são os mais difíceis de tratar. Isso, eu penso que vai ser para sempre, porque como é que esse cara vai voltar a entender que libido normal, não de ator pornô, é 800 de texto ali? Como é que vai funcionar? Para sempre não, mas é um processo difícil. Difícil. Esses casos são difíceis e estou lembrando de um caso aqui, são vários, né? Que aconteceu isso com um paciente e ele bancou, confiou em mim e falei, espera, isso vai normalizar e está tudo bem. A vida sexual dele, ele estava tendo relação cada 10 dias, não era nada... E a coisa foi normalizando e um dia ele chegou para mim e falou, obrigado. Caramba. Aí eu falei, não, mas tá tudo certo, porque não... Porque ele estava numa paranoia, num ciclo que ele não estava enxergando. Sim. Ele achava que o normal, por exemplo, era levantar 300 quilos no supino. Sim. E não foi nem obrigado que ele falou assim, é um alívio. Aí depois ele agradeceu. Aí eu não entendi o que é um alívio. Ele entendeu que ele estava num processo de dependência. Sim. E eu banquei firme, olha só, você não tem indicação disso e tudo mais, você não pode usar. Ele estava no momento que ele me ouviu, né? E talvez por isso tenha me procurado, né? Se ele quisesse continuar usando, ele continuava com o médico dele. Mas ele não, ele teve alguma situação, me procurou. E depois de passar esse processo que você mencionou de dificuldade, estou me sentindo fraco. Porque a questão psicológica deve ser pesada. Imagina você estar a 200 por hora e você baixa para 100. Você acha que metade, o carro está devagar. Não está. Não está devagar. Exato. Então requer um período de acomodação, de adaptação, de se acostumar. E isso aconteceu. Esse paciente depois ele deu uma sumida, mas ele conseguiu sair daquele ciclo e ele percebeu. Tanto que ele falou que alívio. Obrigado. Então, é o nosso papel do médico, promover saúde. Sim. Né? Então, às vezes o paciente... Hoje acontece menos, né? Estou mais velho. O paciente está pagando a consulta, não é para definir o que você vai fazer. Ele está pagando pelo seu tempo. Ele está pagando pelo meu tempo. E eu vou julgar e vou indicar o que eu acho que é melhor naquele caso. Perfeito. Então. E o médico ele tem que ser firme. Eu não estou dizendo que deve ser grosseiro ou mal educado. Estou dizendo firme. Perdão, eu peguei agora o que você está falando porque eu entendi o contrário. Porque, na verdade, as pessoas hoje procuram um médico para que ele atenda o que ele acha que ele precisa. Isso acontece. E se você não disser isso, não vai ser você. Ele vai em outro, em outro, em outro. Exato. E hoje a informação é muito fácil, né? Sim. Então, às vezes, o paciente... Só que medicina é difícil pra caramba. Porra. É muito difícil. Não é você olhar no Google, na página ali. Não é. Então, assim... Até porque, infelizmente, tem muita informação ruim no Google. 90% a gente diz relacionado à área de saúde é lixo. Não é informação séria. Você tem que garimpar ali Por isso que, mais uma vez, eu digo, quer uma informação séria? Vai no site da Sociedade Brasileira daquela especialidade, Sociedade Norte-Americana daquela especialidade, e assim por diante. Porque aí você tem... Não é uma pessoa. São dezenas, centenas de pessoas, às vezes, e uma sociedade respaldando por trás. Então, porque hoje o excesso de informação, que é a infodemia, pode ser para o bom e pode ser para o mal. Você lembra aí na época de pandemia, de vacina, cada dia era uma informação nova, você ficava perdido, né? É remédio que funciona, é remédio que não funciona. Então, a guerra de narrativas destrói a cabeça da galera. E medicina é super difícil. Acredita em mim. Então, pega um médico que você confia, leia sobre ele, ou pega uma indicação e vai nele. Não fica tentando
fazer diagnóstico, fazer tratamento. Às vezes a gente pega, né? Mas quem te passou? Não, doutor, eu comecei por conta própria. Então, Síndrome de Dunning-Kruger. É isso aí. Né? Explica aí para a turma. Isso é cada vez mais comum e real. Muito comum. O cara é totalmente ignorante no assunto a ponto de ignorar a sua ignorância e se achar conhecedor. É assustador. E quanto mais... Posso dizer por mim. Quanto mais eu estudo um assunto mais dúvida e aprendo... Eu vejo que sei muito pouco. É isso. Então, assim, é o cara que sabe muito pouco e acha que sabe tudo. E o cara que sabe muito, ele tem a humildade de saber assim, olha, não é muito não, ainda tem muita coisa para saber. Exato. Mas, ó, síndrome de Dunning-Kruger é uma epidemia, causada, inclusive, pelas redes sociais. Sim. E tornou-se impossível mostrar para o cara, irmão, somos ignorantes nesse assunto, não vai com tanto fervor, porque não é por aí. E tem um cara que está vivendo isso e não está nem vendo. Ele está anestesiado, porque ele procura sobre o assunto. Ah, não falei? Recebi aqui. O algoritmo manda mais daquilo para ele de fontes diferentes. Ali, exato. Então reforça as crenças dele. Reforça as crenças certas dele. Ou erradas, isso reforça, né? Reforça. E já era. Para mim, criou-se uma dissonância cognitiva tamanha que você não vai reverter isso. Posso dar um exemplo para você? Por favor. Um dos remédios que mais reduziu a morte cardiovascular nas 2 últimas décadas é remédio de colesterol, que nós chamamos de uma classe das estatinas, que eu dou para o meu pai, para minha mãe. É estatina. Tá. E simvastatina, atorvastatina, foram os remédios que mais reduziram a taxa de infarto e AVC. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso aí a gente não discute mais isso. Isso aí já... E aí tem uma linha de fake news que inventa que esses remédios aumentam o risco de Alzheimer, aumenta não sei o quê, aumenta não sei o que lá. E aí a pessoa que já às vezes não gosta de remédio, ele já tem uma predisposição a acreditar nisso. Quando ele vê alguém falando sobre isso, tá vendo aí? Reforça. E aí, como você mencionou, o algoritmo só vem coisa falando mal do remédio, de médico A, doutor fulano, doutor Beltrano, doutor Ciclano. E é uma coisa que é irracional, gente. É uma coisa que reduz, assim, em paciente de alto risco, reduz em 30% o risco dele ter um infarto, por exemplo. Remédio que hoje é barato, não dá nem para dizer, que é da indústria. Não, então, remédio barato. Esse eu ia falar. Para você montar uma boa teoria da conspiração que venda a seu favor, você tem que, primeiro de tudo, criar um inimigo comum. É isso aí. Né? Como criar esse inimigo comum? A maldita indústria. Bota a culpa na indústria, vende seu próprio produto, seja lá sua água batizada, sua homeopatia milagrosa, seja lá o que for, e pronto, você vai ficar rico. Eu acho isso tão bizarro, doutor, que eu falo, cara, hoje você tem que ter cuidado demais, porque não falta informação, você tem que filtrar a informação que vale a pena. Entendeu? Curando hérnia de disco com água e sal, eu falo, parei, eu bloqueio, porque eu não posso ver isso. Chá que cura o diabetes. Eu recebo de paciente, doutor... Cara, a diabetes é um parasita que tem no seu intestino. Você fala, assim, caralho, meu irmão. São muitas teorias e o paciente, coitado, é tanta informação que ele não sabe filtrar. Quer ver? Por exemplo, eu entendo muito pouco de investimento. Se eu for ler um vídeo, vou assistir um vídeo, naturalmente eu vou achar que aquilo é verdade. Mas não vai sair dali especialista, porra. E pelo contrário, posso até ser passado para trás, fazer um investimento de uma coisa que não era para fazer. Então, se é um assunto que você não domina, procura lá o especialista. Muito bom. Falei do investimento, mas poderia ser um marceneiro, poderia ser um eletricista, poderia ser um médico. Foi um ótimo exemplo. Eu não vejo duas áreas onde mais se criou pseudo-especialistas do que saúde e investimento. Não por acaso, o Brasil se tornou o paraíso das pirâmides. Porra. Pirâmide financeira de você falar assim, cara, você vê influencer com milhões de seguidores falando aqui, ó, é 10% ao mês de rendimento. Eu falo, porra, bicho, se isso existisse, eu nunca mais trabalharia na minha vida. E as pessoas vão lá e compram. E de saúde, mesma coisa. Meu pai já dizia, né? Tudo que é fácil, desconfia. Tudo que é fácil, ainda mais dinheiro, né? É isso aí, meu irmão. Dinheiro e também falsas promessas, né? De corpo maravilhoso, Sara. Desconfia, porque sempre tem o lado ruim da história. Então, falando desse lado ruim, eu queria que você explicasse para a gente por que para fins estéticos nunca se deve... Você já explicou, mas eu queria que as pessoas... Resumão.
eu queria que as pessoas entendessem por que para fins estéticos nunca vale a pena, inclusive público feminino, porque você hoje as pessoas envelhecem com muito mais qualidade. Lógico. Só que você vê algumas influencers, mulheres com seus 60 anos e uma carcaça, você fala, caralho, meu irmão, mais forte que eu. E essa mulher fala assim, ó, eu repus testosterona porque é preciso. Só que eu, enquanto ignorante no assunto, não consigo entender quando que a mulher tem que repor testosterona. Porque testosterona na mulher é um pinguinho de nada. É isso. Existe. Por isso que ela não tem barba, não tem bigode, exatamente. Eu falo, cara, quando que a mulher tem que repor? Estou falando especificamente do hormônio testosterona. Foi bom você tocar nesse ponto. Eu diria que mais de 90% das mulheres que fazem uso de testosterona o fazem de modo inadequado, ou seja, não deviam estar fazendo. E eu recebo muito, inclusive com problemas de pressão, de colesterol e por aí vai, né? Não vou entrar nesse mérito. Sim. Então, a única indicação do uso de testosterona em mulher é uma situação que a gente chama hipodesejo sexual. Né? Síndrome da perda do desejo sexual ou desejo sexual hipoativo. É aquela mulher, isso é uma condição clínica importante, que a mulher fica por meses, e não é só libido, ela não tem libido, ela não tem excitação, muitas vezes não tem orgasmo, não tem fantasia, e é uma situação importante, sobretudo para a mulher que tem o seu parceiro, tem seu namorado, tem seu marido, e aí para essa situação, o uso da testosterona ela pode ajudar algumas mulheres. E o detalhe é que normalmente não é uma coisa mirabolante, ajuda de 20% a 30%, digamos assim, mas pode melhorar a situação da mulher. Então, mas o que eu vejo na prática clínica é que a grande maioria das mulheres não é essa situação. E ela chega até falando, olha... Então, aquela nota do Conselho Federal de Medicina foi muito boa para mim, que eu abro o computador, vamos abrir aqui, está vendo isso aqui? Poxa, será que o Conselho Federal de Medicina está errado? Está errado? Será que é o médico dela ali, normalmente mais jovem, mas pode ser de qualquer idade, não importa. Será que é ele que é dono desse conhecimento? Não é? E cada vez mais a gente... Lembrando que a testosterona ela é um hormônio que ela se converte na gordura em estrogênio, né? Estradiol. E o estradiol tem receptores na mama, no útero, no endométrio, e a gente sabe que podem surgir algumas alterações nesse sentido. Então, fique atento, ou atenta, no caso, né? Se é você... uma mulher que está nos ouvindo, conversa com o seu médico, pesquise sobre o seu médico, e eu aqui exorto, né? Checa lá no Conselho Federal de Medicina se esse médico é a especialidade que ele refere ter, refere sobre esse determinado assunto, pesquisa a nota técnica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, existem notas técnicas sobre esse assunto. Então, da mesma forma que eu não acho que alguém deva usar um anti-inflamatório se ele não está com dor, ou usar uma novalgina se não está com febre, também não deve usar um determinado hormônio se não tem uma deficiência desse hormônio. Lembrando que não existe deficiência de testosterona em mulher. Você colocou, testosterona é um pingo. É isso aí. Testosterona, o normal é ser baixa na mulher. Por isso a mulher é maravilhosa, tem um corpo maravilhoso, não tem pelo. Então, esse é o protótipo da mulher. É o sexo feminino, é assim que funciona. Sim. E a gente, né? É barba, é espinha, é a voz mais grossa, enfim. Maravilhoso esse posicionamento de não existe deficiência de testosterona na mulher. Acredito eu que você tenha dito que toda e qualquer recomendação de hormônio masculino na mulher, ela se dá por clínica. Perfeito. Você estudou isso aí antes Não é possível. Não, eu estou repetindo o que você falou, só que para fazer a galera entender. É isso, é exatamente isso. Não tem... Então, por exemplo, não se deve dosar testosterona em mulher, porque já é baixinha. Pronto. Quem dosou, você já fala, opa, peraí. A exceção seria uma mulher que aparece com barba no seu consultório, e aí clitoromegalia, essa mulher pode ter, por exemplo, tumores que produzem testosterona. Isso. Então, quando você pensa que ela pode ter um nível alto, aí você pode dosar, tá? Porque nível baixo... Nível baixo para falar que precisa de reposição... A gente não consegue nem dosar direito. Perfeito. Então, a gente não recomenda não dosar porque a gente não confia na dosagem em nível baixo. Perfeito. Imagina você pegar um alfinete com um grampeador desse tamanho, você não consegue. Então, os ensaios são para dosar 200, 300, 500, 1000.
Não para dosar 5, 12, 14, 22, Sim, entende? Eles não têm a acurácia suficiente para performar adequadamente em baixos níveis, que são os níveis das mulheres. Então, mulher toma hormônio só em caso de hipossexualização após clínica. Exato. E no caso da menopausa, ela naturalmente deve tentar primeiro fazer a reposição, a terapia hormonal da menopausa com estrogênio e progesterona, e aí, se não melhorar, aí a testosterona entra num caráter de exceção. Tá? Porque o hormônio da mulher é o estrogênio, é a progesterona. Testosterona é o do homem. Não dá para inverter a situação. Cara, o comércio mudou tudo. Como em várias áreas da medicina. Como em várias áreas, sim, sim. Eu vou pegar carona de novo em algo que você falou. Você falou que o hormônio... Tá tranquilo o tempo? O hormônio masculino se converte em... na gordura... ele aromatiza, a testosterona, né? aromatiza na célula de gordura, são enzimas, e se converte em estradiol. Em estradiol, que é o hormônio feminino. Inclusive, a gente até acredita que parte da melhora da libido da mulher que usou lá a testosterona seja pelo efeito do estrogênio. Exato. Só que em nós, homens, isso é ruim, ok? Sim. Então, gordura sempre é ruim, né? Isso. E então, creio eu que aquele paciente gordinho, cansado, sedentário, todo, enfim, tá empenadinho, chegou lá e receitaram para ele a reposição hormonal. Esse cara está repondo, pouco treinando, não mudou a alimentação, a situação desse cara vai piorar. Você está jogando a poeira para debaixo do tapete. Talvez você esteja acumulando mais poeira, porque vai converter em estradiol, ele vai dar ginecomastia, vai ficar todo descacetado. Esse paciente que você mencionou, lembra que hoje uma das principais causas de baixa de testosterona é o uso de esteroide e, segundo, é o excesso de peso, a obesidade. Então, nesse paciente, a prioridade é a perda de peso. Você pega um paciente lá na UTI com febre, qual é a sua prioridade? É dar um remédio para febre, para baixar a febre, ou é dar um antibiótico para matar a bactéria? Dar um antibiótico para matar a bactéria. Então, você pega um paciente com obesidade, negligencia o tratamento da obesidade, dieta, atividade física, uso de medicamento para a obesidade, que é uma doença crônica, e o paciente com obesidade pode sim, e muitas vezes deve usar um medicamento, tal qual o paciente com hipertensão, com diabetes também usa. O paciente com obesidade tem direito de se tratar também. Depois a gente conversa sobre isso numa outra ocasião, que é um pouco da gordofobia que você tem. Então, se você não trata a obesidade com seriedade nesse paciente e trata só o problema, dá um remédio para baixar o colesterol, dá testosterona para subir o testosterona, você não está tratando a causa. Então, causas, às vezes, até psicológica, né? Emocional. A obesidade, muitas vezes, ela tem associação com depressão. Sim. A depressão aumenta a obesidade aumenta a depressão. Isso acontece realmente. Esse paciente que repôs testosterona nesse teu exemplo, às vezes ele até melhora um pouco das suas queixas, do cansaço, da libido, mas você não está tratando a causa. Então, imagina, você não está tratando a causa do problema que o paciente está na sua frente. Vai criar outro problema. Exato. Então, eventualmente, esse paciente até com obesidade, testosterona baixa, de repente ele vai se beneficiar por algum tempo da reposição, mas não como prioridade. A prioridade é perder peso com dieta, exercício e, eventualmente, remédio para perder peso. E se for usar a reposição nesse paciente, muitas vezes ela vai ser temporária. Porque se você conseguir tratar esse cara adequadamente, com uma perda de 5% a 10% do peso, a testosterona já sobe. É muito o que eu tenho falado nas minhas últimas apresentações. Então, você dá um remédio para a obesidade, testosterona sobe. Como é que pode? Porque diminui aquela inflamação sistêmica, diminui a aromatização, que é a causa do problema daquele indivíduo. Caramba! Então, eu queria que você me desse, em suma, quem pode e quando deve usar a reposição hormonal. Então, eu vou falar de modo bastante claro, para não ter dúvida. A terapia de reposição de testosterona está indicada para homens que sofrem de um problema de hipogonadismo, ou seja, eles têm uma baixa na produção de testosterona. Em situações onde houver uma causa base para isso, obesidade, diabetes descontrolado, a prioridade vai ser tratar a doença de base. Entretanto, tem situações que elas são irreversíveis, né? O paciente teve um problema testicular e teve que tirar o testículo, ou
pelo próprio processo do envelhecimento, os níveis de testosterona caíram a um ponto muito baixo, que dá sintomas de cansaço, tristeza, queda de libido. Então, nessas situações que nós chamamos de hipogonadismo, nós devemos proceder à terapia de reposição de testosterona, caso ele também não tenha nenhuma contraindicação. História pregressa de câncer de próstata, de mama, história de trombose, algum evento cardíaco nos últimos 6 meses. Então, terapia de reposição de testosterona ela tem que ter indicação clínica, o paciente tem que ter sintomas. Diagnóstico laboratorial, um nível de testosterona deve estar baixo. E, por fim, não ter nenhuma contraindicação. São essas 3 peneiras que a gente deve passar. Se você passou por essas 3 peneiras, ótimo, então não tem problema. É uma terapia como outra, terapia hormonal, que a gente tem diversas, e vai ser acompanhada com o seu médico, que ainda tem essa questão do acompanhamento. Ver se o PSA não vai subir da próstata. E costuma subir? Pode subir, mas até certo ponto. Então, quando sobe muito, né, acima de 1,4 em menos de 12 meses, opa, será que tinha alguma coisa que eu não via? Prestar atenção no hematócrito, que muitas vezes também pode subir muito. Então, deve ser acompanhado como qualquer outra terapia. Então, indicação clínica, indicação laboratorial e contraindicação. Você tem que checar esses 3 fatores. Checando esses 3 fatores, estando ok, você vai poder seguir essa terapia de reposição com o médico que você, endocrinologista ou urologista, que trabalham com essa área. Muito bom, doutor. Poxa, é muito assunto. Eu queria continuar por mais 1 hora aqui, mas eu sei que você tem tempo. Então a gente marca uma volta aqui, porque eu já tenho mais umas 5 perguntas rodando aqui pela minha cabeça, que se eu começar, você não vai sair daqui. E a gente falou de temas há 2 anos atrás, que já mudou também, isso é muito vivo. Mas eu queria te agradecer pelo convite, mais uma vez, ter essa oportunidade de estar aqui no canal, falando sobre assuntos delicados e sérios. Seríssimos. Né? Então, eu brinco que a rede social ela é bem democrática, ela dá voz ao gênio e ao idiota. Então, assim, sim, todo mundo fala o que quer e o que quiser, e muitas vezes sem responsabilidade, né? Na área de saúde, isso é muito importante, porque às vezes é essa entrevista que o camarada vai se balizar para fazer um tratamento ou deixar de fazer o tratamento. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente fala, na época das vacinas, enfim, em todos esses setores, porque muita gente vai usar ali a nossa imagem e vai tomar uma decisão. Então, eu agradeço esse espaço aqui e exorto mais uma vez aos assinantes, aos que estão nos assistindo, pesquisa nos sites das sociedades médicas de especialidade, de endocrinologia, de ginecologia. Tem muita gente séria que estuda e trabalha com isso. Antes de fazer um tratamento, está na dúvida? Pede uma segunda opinião. Veja se esse médico ele é registrado, ele tem essa referida especialidade, que a chance de as coisas darem certo é muito maior dessa forma. Muito bom, doutor. Vamos marcar já aqui em off a próxima vinda. Já está marcado, só falta a data, mas tá bom, tem aqui meu compromisso, vou estar aqui de volta. Muitíssimo obrigado pela contribuição, hein? Muito obrigado bom. A vocês aqui, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer é meu. Pessoal, doutor Ricardo Oliveira, endocrinologista no ConnectCast. Valeu, pessoal.